Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um assunto top aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Hoje, tá? Nós vamos trabalhar na lousa, ok? Para mostrar para vocês as três realidades na eternidade: igreja fiel glorificada, nações restantes e o lago de fogo, tá? Então são três realidades da eternidade, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui na lousa. Está em formato de mapa mental. Veja só, três colunas aqui na lousa, no mapa mental. A primeira coluna é a igreja fiel glorificada. A segunda coluna é as nações. A terceira coluna aqui no centro do mapa mental é o lago de fogo, ok? Então veja só, nós vamos estudar hoje essas três realidades na eternidade. Eu desenhei aqui então três colunas: coluna A, coluna B, coluna C, tá? Coluna A, igreja fiel glorificada. Coluna B, nações. Coluna C, lago de fogo. Ok? Bora lá então, pessoal, para a gente entender esse assunto top demais, tá? É a realidade na eternidade, que são três: igreja fiel glorificada, nações restantes e o lago de fogo. Bora lá aqui, ó, para a lousa. Na coluna A, igreja fiel glorificada. Tá vendo aqui o formato de uma igreja e de uma cidade? Eu fiz isso de propósito para poder abrir um pouco a sua mente, para você entender a explicação, o estudo aqui com a lousa. Beleza? Então bora lá. Apenas a igreja fiel glorificada morará, tá? E entrará dentro da nova Jerusalém na eternidade. Apenas a igreja fiel glorificada. Então ela viverá eternamente com Deus e Cristo, morando dentro da nova Jerusalém celestial. Essa é a condição, ou seja, é a situação da igreja fiel que será glorificada, tá? Para viver dentro da nova Jerusalém com Deus e Cristo. Ok? Agora veja só, a nova Jerusalém descerá com Deus para a terra e se estabelecerá no centro da terra. Onde é o centro da terra? Em Israel, no Oriente Médio. Então ela desce do céu com Deus e se estabelece aqui, na nova Jerusalém, tá? Que vai ser a morada de Deus eterna, no centro da terra, em Israel. Ok? E olha, a nova Jerusalém celestial já está pronta e edificada, tá? No terceiro céu, aguardando o grande dia para descer para a terra junto com Deus. Então ela já está pronta, já está construída, foi arquitetada pelo próprio Deus e está no terceiro céu e aguarda o grande dia para poder descer para a terra junto com Deus, aonde a igreja fiel, que será glorificada, morará eternamente. Então Deus, Cristo e a igreja morando dentro da nova Jerusalém, na eternidade, que vai descer após o trono branco do juízo final. Olha só que observação. Veja para você entender. Ó, observação aqui na lousa, no mapa mental. A igreja fiel não é as denominações evangélicas atuantes hoje na pregação do evangelho. Não é isso a igreja fiel que será glorificada. Mas veja só, de dentro das denominações evangélicas que atuam hoje
na pregação do evangelho, Deus vai separar, escolher, tá? A igreja fiel que será glorificada. Ele vai escolher, vai separar. E isso é condicional, não é incondicional. Ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, tá? E as pessoas é que escolhem, tá? Se querem levar uma vida íntima com Deus, de santificação, de amor ao próximo, tá? De observação à verdadeira hermenêutica bíblica fiel da palavra do Eterno. Então, elas que decidem. Então, diante disso, entra o critério de Deus para, na vinda de Cristo, tá? Separar e escolher a igreja fiel, que será glorificada. Então, note que parte de uma condição que os evangélicos ou a igreja ou as pessoas dará para Deus. Tipo assim, Deus vai escolher quem viveu em amor ao próximo, obedecendo os seus mandamentos, fielmente à palavra do Eterno, em santificação, em santidade, tá? Abandonando a promiscuidade, abandonando de fato o mundo, mas mesmo assim amando o próximo, tá? Não sendo um religioso intolerante, mas amando o próximo, tá? E obedecendo os mandamentos do Eterno. Esses, então, serão a igreja fiel que será glorificada na vinda de Cristo. E não simplesmente um evangélico, um crente que atua dentro das igrejas evangélicas. A igreja que será glorificada também é os 144 mil comprados e selados. No canal eu tenho estudo falando o que é os 144 mil selados e comprados. A igreja fiel que será glorificada também é os santos e eleitos, ok? Então veja só, aumenta a sua atenção agora para você entender isso aqui, ó. Para você entender como é que se dará a glorificação ou o que é a igreja fiel glorificada. Na segunda vinda de Cristo, os mortos salvos em Cristo, desde Adão, serão ressuscitados e juntos com Cristo, e junto com, ou melhor dizendo, junto com os vivos salvos na ocasião da vinda de Cristo, serão transformados e glorificados na vinda de Cristo. Então, os mortos desde Adão, salvos, são ressuscitados, e junto com aquelas pessoas que estiverem vivas na vida de Cristo, serão transformados e glorificados para ser, então, a igreja fiel glorificada. Então, Jesus volta, arrebata a igreja, né? E a glorifica, levando ela para os ares na sua vida, ok? Agora, veja só, antes de entrar para a eternidade, nós temos o milênio e, após o milênio, tem a segunda fase de Gog e Magog, aí o diabo é solto, engana a muitas nações, tá? E depois Deus aniquila essas nações e o diabo prende ele eternamente no lago de fogo, tá? E aí, então, a Nova Jerusalém, ela desce para a terra, ok? Então, isso é a igreja fiel glorificada na eternidade, vivendo a sua realidade. Aqui abaixo, a letra azul, é os textos que eu deixei para vocês acompanhar, basear a igreja fiel na eternidade, a igreja que será glorificada na eternidade. Leia os textos, analisa direitinho aí quando você tiver um tempo e bora para frente. Vamos lá agora para a coluna B, falando das nações. Veja bem, a coluna B, então, fala das nações restantes, nações que estarão na eternidade, mas fora da Nova Jerusalém. Ok? As nações serão salvas, entrarão para a eternidade, mas não entrarão dentro da Nova Jerusalém. Olha só, Deus tem plano com as nações, tá?
Deus tem plano com as nações, tanto no milênio como na eternidade. É por isso que você vai encontrar nos textos e aqui na lousa, tá vendo? Grifado, nações restantes. Tá? Então Deus tem plano com as nações. Muitos pensam que Deus volta, mata todo mundo e só leva para o céu a igreja fiel, né? E só acabou e pronto, não tem mais. Não, né? Assim que está escrito, não. Cristo, na verdade, arrebata a igreja, tá? Glorifica a igreja, tá? E as nações que restam, que sobram, elas vão ter oportunidade para entrar na nova, entrar na eternidade, não dentro da Nova Jerusalém. Entendeu? Dentro da Nova Jerusalém na eternidade é uma coisa, e fora da Nova Jerusalém na eternidade é outra coisa. Aí é as nações, ok? Então veja só, na eternidade, quando nós entrarmos para a eternidade, a população mundial estará menor. A população das nações estará menor devido às muitas mortes que houve desde Adão até a segunda fase de Gog e Magog. Então vocês veem que vai dar uma diminuída na população mundial. Entendeu? Por causa das mortes, nas guerras, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, haverá a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Mortes nos terremotos, nos flagelos, mortes no toque das trombetas, no derramar das taças da ira de Deus. Na segunda fase de Gog e Magog vai morrer muitas pessoas, ou seja, pessoas morrem, pessoas morreram, desde Adão até aqui então a segunda fase de Gog e Magog, tá? Deu para você entender? Então a população vai diminuir e eu acredito que vai dar uma diminuída aí de forma grande, ok? Então essas nações que vão sobrar, elas vão entrar para a eternidade, mas não entram na Nova Jerusalém, que é só a igreja, Cristo e Deus, ok? Então veja só, as nações que sobram e as nações, veja só, para você entender, acompanhe aqui comigo, ó, as nações que sobram e as nações não glorificadas serão julgadas na abertura dos livros, das obras e no livro da vida, no juízo final do trono branco. Então as nações vão sobrar. Morreram muita gente, desde Adão até o juízo final do trono branco. Morreram muita gente, correto? As nações que sobraram ou que restam, as pessoas dessas nações serão julgadas no trono branco do juízo final, quando for aberto os livros das obras e o livro da vida. Ok? Então elas vão passar por um julgamento, não mais a igreja. Quem vai passar pelo julgamento no trono branco aqui vai ser as nações que sobraram, as nações restantes. Ok? Então veja só, nações que sobraram. Deixa eu dar uma explicada rápida aqui novamente para você. O que é nações que sobram? São as pessoas que permanecerão vivas desde a segunda vinda de Cristo, tá? Que entrarão para o milênio, que não serão enganadas pelo diabo em Gog e Magog, mas ficarão vivas até o juízo final do trono branco. Entendeu? Olha aqui, ó, as nações que sobram. Estou explicando aqui na lousa para você o que é nações que sobram, ok? Outra explicação aqui top demais, ó. Nações não glorificadas. O que é nações não glorificadas na vinda de Cristo? Cristo vai voltar e tem pessoas e nações que não serão glorificadas quando ele voltar na sua segunda vinda para a Terra. Então, o que é isso? Deixa eu explicar para vocês, ó. Nações não glorificadas. Atenta aqui para a lousa.
Foca aqui para a lousa, para você entender o que eu vou explicar. Olha, nações não glorificadas são as pessoas que morreram desde Adão até o trono branco, onde serão julgadas no abrir dos livros das obras e o livro da vida. Ok? Outra explicação forte. Foca aqui. Olha, nações salvas e condenadas no juízo final. As nações que são pessoas salvas serão eternas, mas não entrarão na nova Jerusalém. Ok? Serão eternas, tá? Mas não entrarão na nova Jerusalém. Outra observação. As nações, que são as pessoas condenadas no juízo final do trono branco, essas pessoas, elas serão lançadas no lago de fogo, aonde já estará lá na inauguração que houve na vinda de Cristo, já vai estar lá no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, as pessoas que usaram a marca do anticristo e adoraram a sua imagem, todas as pessoas que entraram para a guerra em Gog e Magog, no Armagedon, contra Cristo, contra a igreja e contra Israel, essas pessoas já estarão mortas, e quando chegar no juízo final do trono branco, mais outras pessoas serão lançadas no lago de fogo, ok? Então veja só, eu expliquei para vocês aqui, tá? As nações que vão sobrar, tá? E vão entrar para a eternidade, mas não vão entrar dentro da nova Jerusalém. É top demais o plano de Deus. Deus é benigno, é misericordioso. Deus é longânimo. Entendeu? As pessoas pensam que na eternidade só vai ter a igreja e o inferno, ou o lago de fogo, e o diabo lá com as pessoas no lago de fogo. Não, vai ter também as nações. Só que as nações que vão restar, que vão sobrar e serão salvas no juízo final ao abrir o livro das obras, elas não vão ser lançadas no lago de fogo. Algumas sim, outras não. Mas as que vão sobrar vão entrar para a eternidade, só não vão entrar dentro da Nova Jerusalém, porque ali é morada de Deus, Cristo e da igreja, ok? Os textos para você acompanhar o estudo sobre as nações na eternidade, tá aqui, ó, tá? Em letras azuis. Tá vendo aqui, letra azul? Aqui. Tanto para você ver aqui. Então, esses textos aqui falam das nações na eternidade, ok? Deu para você entender? Ok. Bora lá então, pessoal, para a coluna C, aqui no centro da lousa, no centro do mapa mental. Agora eu vou falar para vocês da coluna C, o lago de fogo na eternidade. Lago de fogo na eternidade. Seu fogo nunca se apagará, pois será um fogo eterno, será literal e espiritual. Então, o lago de fogo na eternidade, ele nunca vai se apagar. Ele é literal e espiritual, aonde vai estar lá o diabo, os anjos caídos, o anticristo, que é a besta do mar, a besta da terra, que é o falso profeta, tá? Vai estar lá todos os crentes que não se prepararam, que não foram fiéis a Deus e levaram uma vida ímpia, uma vida fora da palavra, uma vida conforme o mundo. Então, esse lago de fogo e enxofre, ele não se apaga na eternidade, ok? Então, ele é literal e espiritual. Literal, porque será um lugar geográfico e físico. Olha para você entender o que é lago de fogo na eternidade. Olha só para a lousa, fixa aqui, ó. Será literal e espiritual. Literal porque será um lugar geográfico e físico na terra de Edom. Então é um lugar, é uma terra, é uma habitação, é um lugar físico e geográfico na terra de Edom. Por isso ele é literal. Espiritual porque no conceito bíblico o lago de fogo será
a segunda morte, que será a morte eterna e separação eterna de Deus. Então, o lago de fogo, ele tem duas realidades. Literal, porque é um lugar físico, será na terra de Edom, tá? Bem longe, bem afastado da Nova Jerusalém, ok? Então, ele é literal, porque é um lugar físico e é uma terra, ok? E é espiritual, porque é a segunda morte, que a Bíblia chama de separação eterna de Deus, ou seja, que nós chamamos de separação eterna de Deus, tá? Então, isso é lago de fogo. Físico, porque é uma terra, é um lugar, é um local, e espiritual, porque é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, separação eterna. São prerrogativas de Deus, ok? Pergunta para ele como é que ele vai ficar na eternidade vendo as pessoas lá do lago de fogo. Então, precisa entender isso, né? Deus é soberano e isso é a prerrogativa dele, ele que vai fazer isso, ok? Na eternidade, então, algumas pessoas serão lançadas aqui no lago de fogo. Por isso ele é físico e espiritual. Os profetas do Antigo Testamento, eles chamam o lago de fogo de terra da impiedade, terra da perversidade. Assim, os profetas do Antigo Testamento, eles tratam, eles chamam, eles definem o lago de fogo como a terra da perversidade ou a terra da impiedade. Ou seja, quem levou uma vida perversa, uma vida ímpia, o lugar deles é aqui, no lago de fogo. Terra da perversidade e terra da impiedade. Deu para entender o que é lago de fogo? Deus, o Criador, o Eterno, o Altíssimo, ele chama esse lugar físico e espiritual chamado lago de fogo de o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, os habitantes do lago de fogo são chamados de o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ok? Deu para entender? Continuando aqui na lousa, ó. O lago de fogo será inaugurado na vinda de Cristo, após a batalha do Armagedon, onde a besta anticristo, a besta falso profeta, o exército da besta, que Cristo matará na batalha de Gog-Magog em Armagedon, e todos os que adoraram a marca da besta e adoraram a sua imagem, que são os bodes da esquerda do tribunal de Cristo, serão lançados juntos no lago de fogo. Então veja só para você entender isso aqui, ó. O lago de fogo, ele não vai ser inaugurado após o juízo final. Ele vai ser inaugurado na vinda de Cristo, tá? Ele vai ser inaugurado na vinda de Cristo, entendeu? E o final será, então, lá depois do trono branco, do juízo final, onde terá outra leva de condenados lançados no lago de fogo, mas ele vai ser inaugurado quando Jesus voltar, quando Cristo volta, ok? Então vai ser duas levas. A primeira leva de condenados lançados no lago de fogo vai ser quando Jesus voltar. A segunda leva de condenados, de ímpios e perversos lançados no lago de fogo vai ser no final do milênio, após o juízo final do trono branco. Então são duas levas de condenados, de ímpios, de perversos, de pessoas más, desobedientes, zombadores, escarnecedores do próprio Deus e do próprio Cristo e da própria igreja, tá? E do próprio cristão evangélico fiel. Os zombadores desses serão lançados na segunda leva de condenados após o juízo final do trono branco, ok? Pessoal, os textos para você acompanhar e analisar o que eu estou falando para o lago de fogo na eternidade, está aqui, ó, tá vendo? Vários textos aqui, tem mais, mas eu destaquei apenas esses aqui
para você poder acompanhar a realidade do Lago de Fogo, o que é Lago de Fogo biblicamente fiel, sem achismo, sem besterol, para você então entender definitivamente o que é Lago de Fogo na eternidade. Lago de Fogo e enxofre, tá? Os textos estão aqui. Quando eu tiver um tempinho, acompanhe os textos para você então dar checkmate no que é Lago de Fogo na eternidade. Ok? Então eu expliquei para vocês 3 realidades na eternidade: igreja fiel glorificada, nações restantes e o lago de fogo. Para a igreja fiel glorificada na eternidade, está aqui a coluna A, ok? E para as nações restantes na eternidade, está aqui a coluna B. E aqui no centro, tá? No centro, para a realidade de Lago de Fogo na eternidade, está aqui em letra azul no mapa mental, aqui no centro do mapa mental, onde desenhei na lousa, ok? Então, aí está o estudo sobre as 3 realidades na eternidade: igreja fiel glorificada, nações restantes e Lago de Fogo. Como eu expliquei para vocês, na eternidade, morando dentro da Nova Jerusalém, só Deus, Cristo e a igreja que será glorificada na vinda de Cristo. E, na eternidade, também as nações que vão sobrar, elas serão salvas na abertura do livro das obras e do livro da vida, no juízo final do trono branco. Quem sobrou vai ser julgado. Se tiver boas obras e o nome escrito no livro da vida, entra para a eternidade, mas não entra para Nova Jerusalém, ok? E quem foi julgado no final do trono branco, lá no juízo final, quem foi julgado? As nações, as pessoas que foram julgadas, se não forem achadas com boas obras no livro da vida, ou seja, se não forem achadas com boas obras nos livros das obras, e não for achado no livro da vida, será lançado aqui para o lago de fogo. Aí vai viver eternamente afastado definitivamente e definitivamente mesmo de Deus, tá? Morando com o diabo, seus habitantes, anjos caídos aqui no lago de fogo. Ok? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo você ter me acompanhado até o final aqui nesse estudo, que está muito top. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Dá um joinha, dá um like aí também. Espalhe esse vídeo aí, compartilha com seus amigos esse estudo aí, porque está muito top e está forte demais, muito legal, ok? Então, eu espero vocês para mais um próximo estudo aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Baruch Hashem, bendito seja Deus. Até o nosso próximo encontro, pessoal.